Você é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular? Você é líder, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular? Então eu quero apresentar para vocês quem é o presidente dessa igreja. Quem é o homem que tem a liderança nacional dessa igreja. É a essa liderança que você vai se submeter? É a essa liderança que você vai investir? É a essa liderança que você vai se curvar e dizer que te representa? Ah, mas eu estou numa igreja local e o meu pastor local é uma bênção. A cabeça do seu pastor local está debaixo das mãos desse homem. E, obviamente, tudo que o seu pastor recebe das mãos desse homem é o que ele entrega para você. Assista. Você sabe que essa sua denúncia, não essa aqui, obviamente, mas a que você fez no Ministério Público, que é a mesma coisa, contra o Mário de Oliveira, pode inclusive levá-lo para cadeia, né? Porque isso é um crime hediondo que ele fez com você. Você está preparada para ver ele ser preso? Eu estou preparada para a justiça. E se essa é a justiça, eu estou preparada para vê-lo preso. Esses caras vagabundos, derrotados! Olha, você descobre o que alguém chega a alguém, ó. Na hora que eu levantei da mesa para mim ir no banheiro, o De Ângeles, que era que me pegava lá em Curvelo, levantou e foi atrás de mim e falou comigo assim: você foi muito esperta. Eu falei: por quê? Eles vieram para te matar. Meu Deus. O pastor fez isso? Hã? O pastor foi quem marcou o encontro. Foi. Vamos receber o pastor Mário. Oi. E vocês estão dispensados. Não se esqueça de levantar. No caso do superintendente, quero pedir que vocês saiam, por favor. Saiam da reunião. Só fica aqui quem é o superintendente, de confiança. Tá? Não. A foto está aqui. Não. Faz favor. Faça o favor. Isso é um cargo de confiança. Não é de confiança de um vagabundo, é do Conselho Nacional. Vocês não sabem definir. Hã? Você é a esposa do Valdenito? Acompanha ele. Você é superintendente? Então sai daqui. Aqui é só para superintendente. Vocês é que tem que respeitar. Quem são as suas pessoas? Saem vocês daqui também. Saem vocês daqui. Sai. O senhor fique com a igreja, porque o senhor já perdeu a presença de Deus. Fique com a igreja. O senhor fique com a igreja. E a igreja do senhor quer. A presença de Deus o senhor já perdeu. Eu não queria ter meu irmão. Não, fala sem microfone. Melhor você ficar quieto. Não fale assim. Nossa pastora que está aqui, aqui não é nada. Por favor, pastor. Vamos fazer um tom diferente para a gente ter uma reunião. Pessoal. Dentro de um box, de um banheiro, com um chuveiro, água derramando na minha cabeça. E eu toda suja de sangue. Então, Jael, tudo começou, como eu te falei, eu nasci e cresci dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. E existia um seminário chamado Labaredas de Fogo, que acontecia todo mês de julho no Minas Centro, em Belo Horizonte. Uhum. E eu sempre ia. A gente tinha excursões que saía de Montes Claros, dentro de um box, de um banheiro, com um chuveiro, água derramando na minha cabeça. E eu toda suja de sangue. Então, Jael, tudo começou, como eu te falei, eu nasci e cresci dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. E existia
um seminário chamado Labaredas de Fogo, que acontecia todo mês de julho no Minas Centro, em Belo Horizonte. Uhum. E eu sempre ia, a gente tinha excursões que saía de Montes Claros para Belo Horizonte para participar desse congresso. Eu sempre ia. Quando, eu lembro perfeitamente, eu tinha 14 anos de idade, quem é que não queria tirar uma foto com o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular? Me fala, quem é que não queria tirar a foto? A gente fazia fila para tirar foto com o Mário. E eu consegui tirar essa foto com ele, eu tenho essa foto. E quando eu tirei essa foto com ele, ele colocou a mão no meu ombro e falou comigo assim, você está aqui com quem? Ele falou assim, você é de onde? Eu falei, de Montes Claros. Ele falou assim, você está aqui com quem? Eu falei com ele assim, com a pastora Aurora. Ele falou assim, eu quero conhecer a pastora Aurora. E eu dei um jeito de procurar a pastora Aurora e levar ela para conhecer, para ficar próximo dele e tal. E ele me perguntou assim, você tem telefone? Na sua casa tem telefone? Eu falei assim, não, lá em casa não tem telefone. E eu, naquela época eu morava com a minha avó, eu e meus 2 irmãos, né? Nós fomos criados por nossa avó. E a gente morava muro com Aurora, certo? Só que lá em casa, Israel, era a única casa da rua que não tinha portão, era uma casa assim, parecia uma chácarazinha cheia de pé de fruta, de várias coisas, galinha, porco, mas era cancela, a avó fechava aquela porteira com uma corrente e um cadeado, certo? E aí o Mário começava a ligar na casa de Aurora, pedindo para falar com a minha avó. E minha avó ia, atendia o telefone, conversava com ele e depois mandava me chamar. E eu conversava com ele, tá tudo bem? Tudo que ele me perguntava eu respondia. Tá tudo bem? Um belo dia, vó, troca o portão lá de casa. Tira a cancela e coloca portão. Depois, a casa começa a ser pintada. E vó, eu lembro como se fosse hoje. Vó tinha uma pensão de R$121 para criar 3 netos. Não tinha condições. Não tinha. E o que acontece? Eu vi que a pastora Aurora, a igreja também começou a mudar muitas coisas, sabe, a crescer, alugou outro ponto, ou seja, resumindo, hoje eu vejo que eu era uma moeda de troca, sabe, mais lá para frente. E aí aconteceu que um belo dia minha avó falou comigo assim, você vai para Brasília com o Mário. Eu falei assim, mas eu vou para Brasília, vai para Brasília com o Mário. E eu saí daqui, peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte, cheguei lá, ele me deixava, naquela época ele era deputado federal, ele me deixava para trás, como se estivesse com vergonha de mim, sabe? E no aeroporto, e aí acabei embarcando com ele, cheguei em Brasília, e a gente foi para um apartamento, na época lá, não sei se ele ainda mora lá, mas a época onde que o Carlinhos morava, que era um assessor parlamentar dele. Nessa época, qual era a sua idade já? Ainda eram os 14. Ainda eram os 14. E aí, eu lembro que eles saíram e me deixaram dentro desse apartamento. Quando eles voltaram, eles trouxeram algumas bebidas e o Carlinhos saiu e eu fiquei sozinha com o Mário. Nisso ele me ofereceu uma taça de vinho e eu falei com ele, não quero não, que eu não bebo. Ele, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. E essa insistência, você acaba cedendo. Eu tomei esse vinho. Eu não devo ter tomado mais do que uma taça de vinho. Eu só lembro de eu ter acordado dentro de um box
de um banheiro com um chuveiro, água derramando na minha cabeça. E eu toda suja de sangue. Quando eu fui embora para casa, eu nunca vou esquecer disso. Eu cheguei e sentei debaixo do pé de goiaba. Eu amava aquele pé de goiaba branco. Eu nem entrei dentro de casa. Eu sentei ali embaixo. E minha avó veio ao meu encontro no quintal e falou comigo assim, ela me chamava de Ninha. Ela falou comigo assim, Ninha, mulher é que nem uma taça de cristal. Ela pode trincar, mas ela nunca vai deixar de ser uma taça de cristal. E você nunca vai deixar de ser minha menina. Ou seja, ela já tinha entendido o que tinha acontecido, só que eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo e eu tinha medo até de perguntar para ele. Perdão. Fique à vontade. Satanás foi expulso dos céus. E a partir daí, Lúcifer fez da terra o seu reino. E lá na imaginação, o Pai Todo-Poderoso, que antes tinha a companhia de Lúcifer, com quem conversava, trocava ideias, mas agora este Lúcifer estava aqui na terra e ele via a situação do planeta. Quando Deus olha isso, ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. E chama lá Jesus, que também era um dos anjos. Jesus, que também era um dos anjos. Jesus, que também era um dos anjos. Né? O nome dele nos céus era Gabriel. Mário de Oliveira é deputado federal, está no 7º mandato e neste período já trocou de partido 7 vezes. Mário de Oliveira, há 16 anos, ocupa também a presidência nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem 67 anos, se casou há pouco tempo com uma moça bem mais jovem. O que chama atenção é a quantidade de denúncias em torno do nome dele. G1, site oficial da Rede Globo. Polícia descobre trama para matar deputado. Pistoleiro profissional receberia R$150 mil pelo crime. Na delegacia, Odair Silva, antigo obreiro da Quadrangular, confessou. Mário de Oliveira era o verdadeiro mandante do crime. A negociação entre Odair e o pistoleiro, conhecido como Alemão, foi gravada pela polícia. A vítima, Carlos William, conseguiu escapar ileso depois de 4 tentativas de homicídio. O mais intrigante é que as gravações que são provas na investigação contra o deputado Mário de Oliveira sumiram de maneira inexplicável dos arquivos do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, o assunto é notícia no Brasil inteiro. Olha só, tá lá dentro o deputado Mário de Oliveira. Para quem não sabe, ele já foi acusado de mandar matar um ex-aliado. Como descobriram isso? Grampo telefônico. Eu quero falar com ele. Eu vou esperar ele sair porque eu quero falar com ele. Senhor Mário Oliveira, tudo bom com o senhor? Isso. É um microfone, é um aparelho que inventaram pra gente poder entrevistar as pessoas. Mas não sei quem você é, pô. Mas eu sei que o senhor é Mário Oliveira. Mas... Conheço sua história, hein? Eu assustei, você chegou de repente. Não precisa assustar, só porque eu conheço sua história o senhor vai ficar assustado. É uma história de político, história exemplar. Outros veículos de comunicação deram ampla cobertura ao caso. Portal Terra. Deputado é acusado de mandar matar ex-aliado. Segundo o site, tudo começou em 2002, quando Mário de Oliveira não conseguiu se eleger senador. No mesmo ano, William foi o deputado mais votado dentro da Quadrangular. Segundo a polícia, o combinado entre os dois era que William desistisse da vaga do Congresso Nacional para que pudesse assumir no lugar dele
o então suplente pastor e amigo de Mário, Antônio Carlos de Moraes. Ministério Público. Relações de Mário de Oliveira e Ademir Lucas são perigosas. Segundo o Ministério Público, Mário e Ademir Lucas seriam membros de uma quadrilha que desviou mais de R$1 milhão dos cofres da prefeitura. O bando ainda é acusado de crimes como apropriação indébita, lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, sonegação fiscal. Supremo Tribunal Federal confirma a produção de provas em investigação contra o deputado Mário de Oliveira. De acordo com o Ministério Público Federal, o deputado Mário de Oliveira tinha plena ciência do esquema fraudulento envolvendo os convênios e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Não, prende ele. Prende ele. Preso, polícia. Você tá preso. Não, vai fazer esse cara. Prende ele. Peraí, moço, só segurei na grade. Só tá preso. O senhor tá preso, viu? Não, dá licença aqui. Eu não fiz nada aqui. Prende ele. Ninguém entra, não. Não vai ter mano. Para, ninguém tá te agredindo. Tá preso. Põe a mão não. Cheira a mão. Bota a mão nela não. Cheira a mão. Só cheira a mão. Põe a mão nela, você vê, rapaz. Não vou colocar não. Põe a mão nela. Cheira a mão. Ué. Cheira a mão. Eu posso entrar? Aqui não. Vou chamar a viatura. Passa a boca. Olha os judinhos aí. Fica à vontade. Eu sou assim. Não dá vontade de falar um palavrão, mas eu não vou falar. Eu não trabalho no... Eu não sou digital, não. A Bianca é, tá? Qualquer coisa, mas também ela faz o que eu mando. Convenção Nacional, né? 2025. Inclusive, estou preparando a mensagem da Caveira 2. A ressurreição. A mensagem da Caveira 2. A ressurreição. Ou preparados, hein? E gostou, né? Eu estou tentando criar um negócio aqui. Cuide bem da sua caveira para que ninguém te dê uma. Mas eu vou chegar lá. Você então a procurar tentar descobrir o que é pecado contra o Espírito Santo. Para começar, como é que você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pecar contra essa pessoa? Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Principalmente porque a tarefa do Espírito Santo é consolar. Essa é a tarefa, é inspirar. Porque a Bíblia fala de algumas passagens, né? Alguns fatos que eram parábolas. Ele falava por meio de parábolas. O que eram parábolas? Não eram fatos acontecidos, mas eram exemplos. Inclusive, fiz uma pesquisa a respeito do livro de Jó, e a conclusão dos pesquisadores é que Jó, na verdade, não foi um personagem real, foi
uma história criada para alicerçar a fé, que é uma história boa e bonita. A passagem de Ananias e Safira foi uma história criada para amedrontar, para assustar os crentes e chantageá-los para trazer dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos ou discípulos. Na garagem do prédio, eu já achei estranho. Perguntei ao porteiro, o porteiro falou assim, não, Gustavo veio aqui, pegou seu carro. Não passou minutos, o Mário chega lá em casa me espancando. E naquela semana, o meu carro foi o carro usado no atentado contra o Carlos William. O seu carro? O meu carro. O Celta preto. Celta preto. Se você olhar a reportagem, você vai ver lá, Celta preto. E eu aprendi uma coisa com o tempo. Eu não tenho temor de Deus. É duro ouvir uma palavra dessa. O chamado foro privilegiado pode esconder um esperto lobo com pele de cordeiro. Pela Constituição, só para a gente lembrar, o Superior Tribunal de Justiça julga governador, por exemplo, o Supremo julga deputados, senadores, ministros, e alguém chamou isso de foro privilegiado e pegou. Privilégio é uma regalia, algo a ser evitado numa democracia. Mas seria uma regalia? Esta semana, o deputado Mário de Oliveira, PSC Minas, renunciou ao mandato. Ele é acusado de crimes de responsabilidade contra a ordem tributária, formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade. Aí se interpreta que ele perde o foro privilegiado, porque o processo sai do Supremo e vai para a Justiça Comum. Será que ele perde mesmo o privilégio? Natan Donadon, quando estourou o escândalo em Rondônia, não tinha mandato. Era diretor da Assembleia Legislativa. O processo foi para a Justiça Comum. E só depois de 18 anos ele acabou na cadeia e ainda é deputado. Para Mário de Oliveira, a vantagem é ir para a Justiça Comum. Da primeira instância ao Supremo, podem passar aí uns 20 anos ou mais. Maluf está a favor do fim do foro privilegiado. Há mais chance de tentar pressionar no foro local, ainda longe dos refletores nacionais. Depois tem o recurso ao Tribunal Estadual. Aí, anos depois, vai para o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao Supremo, talvez passadas décadas. Isso pode significar impunidade. Leia estatuto. Não tem lei, regras. Leia. Dá um estatuto para essa igreja. Eu queria fazer um pedido. Eu vou encerrar agora para ver se a pastora. Eu queria pedir para aquele grupo vai. Quando eu der a bênção, pastor, respeita a bênção, pastor. Aí, vai, bastante. Mas vai, assim, você está aqui e vou ouvir. Maravilha, irmãos. Eu estou flutuando. Levante a sua mão e receba a bênção, pastor. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Acabou a graça, acabou a graça. R$ 4 milhões foi mandado para a igreja do Gamá, a igreja do Lorival. 4 milhões para lá. Falar em gratidão, eu nunca recebi um telefonema me agradecendo. Nunca.
Nunca. Pelo contrário, quando ele teve a oportunidade de me criticar, Oi. eu não queria falar isso, mas eu não vou engolir isso a vida toda. Mau caráter. Irmãos, olha só, tudo que eu li ali é a mensagem da caveira. É a mensagem da caveira. Se você não escuta a voz de Deus, ouça a voz da caveira. Ouça a voz da caveira. Vai, primo, e vai olhar. Bora ver a foto pra gente ter clareza. Olha aí o presente que o pastor Mário de Oliveira deu para os seus pastores. Você de fato acredita numa asneira dessa, numa atrocidade dessa? O que um homem deve estar fazendo no altar da igreja? Porque os princípios cristãos, os valores cristãos são completamente antagônicos a isso. Completamente. Os cristãos não consultam mortos. Ou consultam agora, quadrangular consulta agora, eu não sabia não. Só que a quadrangular passou a aceitar consulta a mortos, a conversar com os mortos. Não sei qual o ritual que ele faz para essa caveira aparecer. Legal. Os fiéis receberam um caixão com uma caveira dentro e isso foi tão emocionante. Já pensou aí, crente ligado? Você está em um culto e ser presenteado com um caixão. Bem legal, não é mesmo? E agora o que vem repercutindo é o seguinte: moradores de rua dizem ter encontrado o presentinho no lixo, alguns ainda afirmam que quando viu pensou que era obra de macumbaria. Misericórdia, crente ligado. Olha só, o que foi achar na lixeira? Abre ali. 2 desse? Você sabe que a Aimé, ela não era assim tão muito bem vista como uma mulher perfeita lá nos States. Ela tinha suas reservas. De vez em quando ela desaparecia, ficava sumida. Dá umas escapadinhas. Ué, mas ninguém é de ferro, né, irmãos? Ninguém é de ferro. Eu quero dizer a você que tudo isso não foi criado por mim, não foi inventado, não é inteligência artificial. Tudo isso é material encontrado na internet. E as figuras que você está vendo aí não são meras ilustrações, mas são figuras reais. Pense bem, se vale a pena persistir aí. Abraço. De que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? E o inimigo tá batendo palma. Quanto se perdeu pelo movimento do seu da casa, com megas estruturas, agenda endeusada, se esquecendo do próximo, homens de negócios. E o bom samaritano é raro entre os nossos. Apartai-vos de mim, eu não te conheço não. Vocês que praticam o mal. Tive fome, não me deram de comer. Tive enfermo e não foram me visitar. Apartai-vos de mim, eu não te conheço não. Vocês que praticam o mal. Tive fome e não me deram de comer. Tive enfermo e não foram me visitar. Fé sem obra é morta. Não adianta vir com seu lero-lero pra cá. Tapete vermelho pro rico passar, e para o pobre é bordoada.